agora vamos para o nosso terceiro e último bloco aqui, para falar um pouco sobre relacionamento com os públicos, né? Também esse desafio diante desse contexto todo. Queria começar ouvindo a pró-reitora de Extensão, Lívia Cerqueira. A gente sabe que a multicampia é uma característica marcante do IFBA, né? Está aí em 22 campi, né? Em 26 dos 27 territórios do estado. Se eu estiver errado, me corrijam, por favor. Então, o IFBA tem uma capilaridade muito grande, né? Tem uma abrangência geográfica muito grande. E a extensão, né? É uma área que tem, por excelência, essa característica de ser a interface mais próxima mesmo de comunidades externas, né? Então, ele pergunta de ver como é que tem sido articuladas essas ações no sentido de atender as comunidades externas nas diferentes regiões de um estado como a Bahia, que é maior que a França, né? Obrigada, Bárbara, pela pergunta. Bom, a capilaridade do IFBA é, sem dúvida, nosso ponto forte, né? A PROEX, esse ano, se dedicou numa reestruturação a partir dos campi, sem desconsiderar, né, articulações com diversas entidades, né, em movimentos sociais, poder público municipais e estaduais, entidades de classes, alinhamentos com instituições parceiras, fórum de representações. Mas, neste primeiro momento, foi importante para a gente, e pelo histórico de 2019, investirmos em fortalecer a nossa atuação e a nossa articulação com os coordenadores e coordenadoras de extensão dos campi, né? Temos um potencial incrível de alcance e de articulação com a propriedade de quem atua, de quem está próximo e de quem tece as articulações locais. Como exemplo dessa iniciativa, dessa rearticulação com os campi, nós fizemos, nesse ano de 2020, a nossa primeira jornada de extensão, né? Investimos nessa jornada com caráter formativo, em que temas basilares começaram a ser discutidos e refletidos e apresentados à comunidade, inclusive pautar qual a perspectiva de extensão a gente quer para o nosso instituto, né? Consoante com essa ação, tivemos nosso primeiro fórum das coordenações de extensão. Ali, naquele momento, um fórum para a gente dialogar e traçarmos coletivamente metas, né? Metas que vão pautar a gerência da extensão nos campi, no Instituto. Investimos assim, em ferramentas que possibilitassem os campos, cada campus fazer a gestão dos seus projetos, fazer seus registros, consolidar indicadores, gerenciar os projetos locais, e além de também a gente investir em organizar, né, o arcabouço documental que vai reger e que pode nos dar caminhos de como organizar os fluxos da extensão nesse instituto. Tudo isso também, eu acho que é importante pontuar, sob o olhar atento e o acompanhamento da Câmara de Extensão do CONCEP, né, que nós reativamos, nós colocamos aí, como todos os órgãos colegiados da instituição, para poder dialogar com a gente e que está disposta a atuar com a gente para o desenvolvimento da extensão nos campos. Então, dizer que a gente mantém, né, e vai atuar insistentemente por estabelecer os diálogos com as comunidades que nos interessam, que são aquelas que estão em torno dos campi e quem é que mais tem demandas para uma intervenção dialógica com o Instituto. Obrigada, Lívia Cerqueira, pró-reitora de Extensão, ainda falando sobre relacionamento com os públicos, né, se um dos pilares dessa ponte, né, que liga o IFBA aos diversos públicos é a extensão, assim como o ensino, enfim, como a pesquisa também, na verdade, até pela sua grandeza, pela sua magnitude, né, de atuação, o IFBA é um ente, digamos, importante, né, na vida social da Bahia, no desenvolvimento da tecnologia, enfim. Mas ainda falando dessa questão do relacionamento com os públicos, uma área também estratégica, né, uma área importante, que também faz movimentos nessa direção de estreitar esse relacionamento com os diversos públicos, é a área de comunicação. Eu tenho o prazer aqui de conversar com duas colegas da área, Simone Lopes e Laís Andrade. Queria ouvir de vocês duas quais são, nessa perspectiva de aproximar e de estreitar mais a relação e a comunicação, né, de fazer a difusão dessas informações, dessas realizações todas do Instituto.
quais são as ações, os principais eixos que têm pautado e orientado as ações de comunicação do IFBA nesse ano de 2020, e também pediria que vocês destacassem uma principal realização, ou uma daquelas que é possível listar como carro-chefe, digamos, deste ano de 2020 nas ações da área de comunicação. Simone? A DGCOM, esse ano, ela ampliou as suas ações no campo da comunicação institucional. A gente visou o fortalecimento da imagem da instituição perante os nossos públicos, né, os públicos internos e externos. Essa nova concepção ela se deu a partir da grande produção que a gente teve de diferentes conteúdos em diferentes formatos, e a realização de ações de comunicação e de campanhas institucionais. A gente teve formatos, que nem eu comentei, diferentes. A gente teve entrevistas, a gente teve artigos, a gente teve matérias especiais, a gente teve ações de comunicação, ações com os aposentados, ações como o Novembro Negro, que se findou agora, campanhas institucionais como o IFBA Está Com Você, que foi uma campanha de vídeos que a gente fez no começo do ano, assim que se iniciou a pandemia, além dos formatos tradicionais que a gente também continuou fazendo, que foram as matérias jornalísticas, né, que a gente manteve no site e com as redes sociais. Todas essas ações, elas buscaram o maior envolvimento da comunidade e também dos comunicadores dos campi, reforçando, assim, o nosso caráter sistêmico e tornando as produções mais diversas e inclusivas, em consonância com os objetivos da gestão. Para destacar uma ação, eu acredito que tenha sido o gerenciamento das redes sociais. Esse foi o nosso maior projeto durante o ano. Ele desencadeou a maior produção de conteúdo que a gente já tinha feito na história da DGCOM. Esse aumento expressivo de produtividade, ele se deu em um momento completamente complicado, né? No início do ano, a diretoria estava recompondo o seu quadro de servidoras e estagiárias. Além disso, a gente ainda enfrentou esse ano esse contexto completamente atípico gerado pela pandemia da Covid-19, e com ela veio a suspensão das atividades presenciais, o que mudou completamente a forma como a gente tinha planejado a comunicação esse ano. E foi um fato que trouxe um desafio muito grande, porque a gente teve que garantir que todos os públicos de interesse do IFBA tivessem acesso às informações dessa nova realidade que a gente estava enfrentando por meio de uma fonte que fosse oficial, que fosse ágil e que tivesse essa grande abrangência que as nossas redes e o nosso site têm. Muito obrigada, Simone. Agora eu queria ouvir um pouco também Laís Andrade. Então, Bárbara, nesse cenário, as redes sociais se tornaram o principal canal de comunicação do IFBA, né? E tudo isso se refletiu na quantidade de seguidores. No Instagram, tivemos um aumento de 4.000 seguidores no início, lá de março. Agora, em novembro, já temos 15.600, né? Então, todo esse trabalho, a gente teve um retorno do público com excelentes métricas de alcance e engajamento, né? No Facebook, tivemos um aumento de 500 seguidores, né? Hoje temos mais de 67 mil seguidores no Facebook. Então, as redes sociais do IFBA são destaque entre os outros institutos da rede federal. Ao todo, publicamos este ano 400 cards no feed, e também fazemos publicação nos stories. Outras instituições do Estado, do governo e outras instituições de ensino procurassem o IFBA para divulgar suas ações e seus eventos. Obrigada, Laís Andrade. Bom, vamos falar também com a Elis Lopes, do gabinete da reitoria, lembrando que o gabinete tem uma função importantíssima, estratégica, de dialogar com a sociedade, com os setores internos do IFBA, com os diversos campi, com os órgãos colegiados e com as representações estudantis. Então, é um papel diversificado, multifacetado, mas um papel estratégico fundamental. Elis, como é que foi esse ano de 2020? Como é que foi a atuação do gabinete? Que realizações e articulações principais você destacaria desse balanço do ano de 2020, o primeiro ano da nova gestão do IFBA?
Bem, Bárbara, aqui estou para falar um pouco das atribuições, das ações do gabinete, da atuação, das ações do gabinete nesse ano de 2020, um ano tão atípico para nós. Este gabinete, que é importante frisar, é um gabinete composto por 9 mulheres, incluindo a professora Luzia, nossa reitora, e nosso primeiro desafio esse ano foi o enfrentamento da Covid-19, né, da pandemia, dos efeitos causados pela pandemia Covid-19 no Instituto. E como primeira ação aí foi o Gabinete da Reitoria assumiu o protagonismo das ações, da coordenação das ações do Comitê Central da Covid-19. Esse comitê que foi responsável aí pela elaboração do plano de contingência, comitê composto por servidores e servidoras de todos os campos e reitoria. Esse plano de contingência que foi aprovado posteriormente pelo Conselho Superior e que está em execução. Para sua execução, dentre outras ações e diretrizes que constam nesse documento, que é um norte para a gente nesse contexto da pandemia, nós tivemos aí o foco muito presente nas condições de acesso e conectividade dos estudantes e das estudantes às AEMPs que foram as atividades emergenciais não presenciais, aprovadas pela Resolução 19. E nós tivemos aí todo o cuidado de fazer uma busca ativa, de estar em constante comunicação com os campi, com as equipes multiprofissionais. Fizemos, inclusive, algumas reuniões com as equipes, com a equipe multiprofissional dos campi, nutricionistas, pedagogos, assistentes sociais, psicólogos e psicólogas, técnicos e técnicas ligados aos GRAs. Isso tudo nos deu aí um conforto, né, muito grande, no sentido da aproximação com essa equipe. E também nos deu uma visão do cenário enfrentado por eles e por elas, sobretudo no acompanhamento pedagógico, né, dessas estudantes e estudantes. Esse ano exigiu de nós um permanente diálogo com os diretores e diretoras do IFBA, bem como com discentes, técnicos e técnicas e docentes, por meio de suas representações nos órgãos colegiados. Então, nós fizemos 17 reuniões do Conselho Superior, 13 reuniões do Colégio de Dirigentes. Então, este ano, nenhuma política voltada ao contexto de pandemia não passou por esses conselhos. Todas elas passaram, o que nos deu uma segurança política e administrativa muito grande na tomada de decisões e na implementação dessas políticas aprovadas. Para além disso, paralelo a isso, né, este ano a gente focou aí na organização dos conselhos dos órgãos colegiados, no pleno funcionamento desses órgãos colegiados. Fizemos as eleições suplementares para fazer a recomposição daqueles conselhos que estavam com suas composições prejudicadas, demos posse aos conselheiros e conselheiras, estamos monitorando o funcionamento desses conselhos, de forma que esses conselhos tenham plena condição de funcionamento para, assim, tomar suas decisões e ter a melhor qualidade do trabalho desenvolvido. Mas eu finalizo dizendo que todas as ações e todas as decisões tomadas esse ano serviram de reflexão, vão ser avaliadas, e o ano que vem, mesmo permeado de tantas incertezas, né, nós aí vamos buscar o aprimoramento das nossas ações, sempre por meio de um permanente processo de escuta. Esse permanente processo de escuta, que quero frisar, foi característica marcante do primeiro ano da gestão da professora Luzia. Então, assim, eu me despeço, desejando um bom final de ano a todos e a todas, e nos vemos em breve. Sendo aqui a participação de Elis Lopes, que nos trouxe informações sobre essa atuação estratégica do gabinete no ano de 2020. E agora, finalmente, vamos ouvir a reitora do IFBA, professora Luzia Mota, chegando aqui, finalmente, para ouvir a nossa reitora magnífica, Luzia Mota. Eu, primeiro, gostaria muito de agradecer à equipe da DGCOM, que está produzindo, né, esse balanço. É um balanço das ações do projeto que tomou posse no início desse ano, e é uma função nossa, não é? Fazer esse balanço para a comunidade, para a sociedade. Então, eu gostaria muito de agradecer essa iniciativa da DGCOM de realizar esse balanço aqui com a presença, né, dos gestores do IFBA. E gostaria de destacar, inicialmente, nesse balanço, que nós estamos terminando o ano de 2020
de uma forma, de um jeito totalmente diferente do que nós terminamos 2019, por diversos motivos, mas principalmente porque 2019 foi um ano muito difícil para a instituição. Nós terminamos na incerteza, na insegurança, não sabíamos o que ia acontecer com a instituição. E terminamos agora o ano de 2020, apesar de termos aí vivenciado essa experiência do contexto pandêmico, nós terminamos um ano com uma instituição onde nós temos uma gestão democraticamente eleita, empossada e gerenciando a instituição com a presença de todos esses gestores que compõem uma gestão orgânica dentro da instituição. Nós aqui não somos a Pró-Reitoria de Ensino, a DPAI, a DGTI ou a DGCOM. Aqui nós somos a gestão do IFBA. Se temos um problema em uma área, todos nós temos problemas. Se temos uma realização importante em uma determinada área, a realização é de todos nós. Então, esse espírito de que nós estamos juntos, com a disposição de trabalhar o Instituto Federal da Bahia, de colocar o Instituto Federal da Bahia na posição que ele merece, é o que faz de nós essa gestão orgânica e com uma aproximação com a comunidade, que é, de fato, quem nos colocou aqui e para quem nós trabalhamos diuturnamente. Então, esse é o primeiro elemento que eu quero destacar, a organicidade da nossa gestão e a nossa relação de proximidade com a comunidade, com a sociedade. Um segundo elemento que eu gostaria de colocar é a escuta que nós estamos constituindo, que não é um processo fácil, né, para uma instituição que teve aí, durante anos, essa possibilidade de ser ouvida, negligenciada. Então, para nós agora, para esse ano de 2020, nós colocamos como foco de atenção abrir os canais de escuta. Por isso que nós conversamos com diversas áreas, nós colocamos todos os órgãos colegiados, todos os comitês e os conselhos para funcionar, e funcionam plenamente. Isso faz uma diferença extrema para a institucionalidade. E também abrimos canais específicos, né, com as áreas, uma mesa permanente de escuta dos estudantes, porque nós não podemos perder de vista que não há uma ação dentro do Instituto Federal da Bahia hoje que não esteja voltada para a permanência dos nossos estudantes, a emancipação dos nossos estudantes e a melhor formação que nós temos a capacidade de dar para eles. Então, eu gostaria de fazer esse registro, mas também com um sentimento de pertencimento a este local. E também, só para finalizar, Bárbara, eu quero aqui dizer que hoje o Instituto Federal da Bahia tem uma representação digna em todos os contextos. No contexto local, nós conversamos com o governo do estado, nós conversamos com as prefeituras locais, nós temos uma representação nacional dentro do CONIF, com as relações institucionais com o governo federal, não é? Então, hoje o IFBA é uma instituição que caminha a passos largos para ocupar o seu lugar histórico, o seu lugar merecido. E tudo isso vai refletir na qualidade da nossa oferta de educação, de pesquisa, de extensão, e tudo isso vai levar desenvolvimento e justiça social para todas as regiões, todos os territórios de identidades da Bahia. Então, eu acredito que 2021 é um ano de nós, com todas as reflexões que nós tivemos que fazer em 2020, nos levará para um lugar de mais solidariedade e de mais empatia com todos e todas. Então, eu deixo aqui uma mensagem de esperança e gostaria muito que toda a comunidade descansasse, porque o ano foi, de fato, muito cansativo, e que nós começássemos o ano de 2021
dentro de uma perspectiva de construção de um IFBA mais humano. Muito obrigada, Bárbara. Bom, estamos chegando ao final dessa roda de conversa, roda IFBA, né, com gestores e gestoras. Queria agradecer muito a todos e a todas pela colaboração, pela paciência, né, e agradecer também a cada um pela contribuição, né. Tivemos uma aula aqui sobre uma aula de história sobre o IFBA, né, num ano igualmente histórico, que é o ano 2020, e aproveitar também para desejar a todas e a todos do IFBA, da sociedade baiana, do mundo, né, o mundo precisa de boas energias para 2021, que venha a vacina, que venham novos sorrisos e que a gente se mantenha firme, né, acho que todo mundo fortaleceu, né, a musculatura psicológica, espiritual nesse ano de 2020, então, bom ano novo para todo mundo, 2021 venha com muito verde, da esperança do professor Jean Carlos, professora Luzia, meu próprio, de todos nós aqui que não estamos de verde, mas certamente estamos sintonizados com essa perspectiva de ver a vida melhor no futuro, citando Lulu Santos. Um abraço, muito obrigada.